Boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós estamos no plenário Teotônio Vilela para uma audiência pública para aqui discutir, debater e continuar recebendo denúncias em relação à franquia Dia, que tem lesado muitas pessoas, muitas famílias, não só aqui em São Paulo, mas em outras regiões do país e do mundo. Então, nós já realizamos uma audiência pública aqui no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, que foi muito importante. Ela trouxe frutos, né, e um engajamento ainda maior dos franqueados, dos ex-franqueados e também dos atuais franqueados. Quando eu falo que a franquia Dia tem prejudicado também pessoas fora do país, eu digo isso porque nós temos hoje uma participação especial aqui do Paulo Jalotto, que veio especialmente aqui participar e trazer um pouco da luta que é feita em Portugal e na Espanha. Não sei quem esteve presente na outra audiência pública do ano passado, viu muito bem a participação dele, mas na tela que ele participou no computador, né? Agora ele está encarnado aqui, de corpo e alma, ele existe mesmo e veio aqui trazer também denúncias e falar da experiência da associação que foi criada por eles estão sendo lesados também em outro país. Então, a lesão é internacional da franquia Dia, pessoal. Então, o Paulo vai falar um pouco sobre o que vem acontecendo em Portugal, na Espanha, as formas de luta, como que eles estão se mobilizando, e também aqui aprender um pouco com a mobilização aqui dos franqueados do Dia do Brasil. Eu quero chamar o Jamil Sofia, que é o presidente do Sindicato dos Franqueados. Jamil, que é o nosso timoneiro aqui desse movimento, que é um grande entusiasta, e ele que trouxe, no primeiro momento, a primeira denúncia que nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa foi feita pelo Jamil. Ele trouxe a denúncia, e a partir da denúncia dele que foi organizado esse movimento que, né, desagou nesse sindicato. Então, eu digo que um dos frutos dessa mobilização foi a criação de uma entidade sindical, né, começou com associação, agora virou sindicato, que é um instrumento de luta e de defesa dos ex-franqueados, também dos franqueados, e que tem feito um trabalho muito interessante, que não existia antes, de conscientização. Eu vi aqui, Jamil, esse material que vocês distribuíram, que vocês estão distribuindo, que é um material de conscientização, de alerta para aqueles que pretendem entrar numa franquia, né? Aqui apresentando aqui 10 pontos importantes que eu vou até ler, porque como tem muita gente assistindo o programa pela TV Web, em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, eu acho que até lá em Portugal as pessoas devem estar assistindo, né, Paulo? Porque o Paulo participou pela TV Web da outra vez. Então, eu só, rapidamente, Paulo, Jamil, quero fazer a leitura, sem antes chamar o Eduardo Caetano, advogado, Eduardo Caetano, também, que tem acompanhado sistematicamente esse processo, ele que dá todo o apoio jurídico aqui, que faz a luta jurídica do movimento, e quero chamar também um ex-franqueado importante do dia, também que foi lesado e que vai fazer um depoimento aqui importante na mesa, que é o Regis de Matos. Cadê o Regis? Cadê o Regis? Aqui. Desculpa, funcionário. O Regis é funcionário, ex-funcionário do dia, e ele também conhece a estrutura por dentro. Seja bem-vindo. Pode ficar ali, viu, Regis? Bom, ele conhece a estrutura por dentro, fez um depoimento da outra vez aqui importante também, que foi registrado, né? Bom, então, rapidamente eu quero ler aqui o alerta que foi feito nesse documento, nesse panfleto, pelo Sindicato dos Franqueados, que é um sindicato inédito, novo, que tem a função de defender os interesses dos ex-franqueados, também dos atuais franqueados, não só do Dia, mas de todas as franquias, porque não é só a franquia Dia que tem lesado os franqueados, tem outras franquias também lesando. Nós estamos acompanhando
outros movimentos e outras denúncias também, tomando providências. Mas, para você que está assistindo aqui a TV Web, é importante que você saiba, que você tome alguns cuidados antes de entrar numa franquia. Aqui são os 10 passos para evitar problemas com as franquias. Primeiro, pesquisar, acompanhar e estudar o segmento em que se deseja investir por pelo menos um ano. Segundo, verificar se o empreendedor se vê atrás do balcão da franquia pelos próximos 10 anos, pelo menos, com dedicação integral. Pesquisar a legislação, que é a Lei Federal 8.955 de 94, para poder negociar com bases sólidas juntamente à franquia. Quarto ponto, buscar o sindicato de classe, que é esse, é o Sindi Franqueado de São Paulo, para se associar e obter todas as informações idôneas sobre o segmento e as franquias. Quinto, analisar criteriosamente a circular de oferta de franquia, que é a COF. Sexto, não se deixar influenciar por promessas milagrosas de certas franquias quanto ao prazo de retorno sobre o investimento, assim como das margens apresentadas. Sétimo ponto, investigar junto a outros franqueados da rede sobre o dia a dia e o relacionamento com a franquia, mas não aqueles que franquia indica, mas sim aqueles que você escolher para conversar. 8. Fazer projeções financeiras e um bom plano de negócio seu, mesmo que a franquia forneça um, pois é o empreendedor que conhece seu fluxo real de caixa. 9º ponto, não deixar seduzir-se por nichos novos de mercado. E 10º e último, entender que na relação entre a franquia e o franqueado deve sobrepor o respeito mútuo de dois empresários interdependentes em importância e valor um para o outro. Então são as 10 recomendações feitas aqui por esse grupo que tem experiência, inclusive que também esse grupo cujos membros foram prejudicados, lesados e golpeados pela franquia, Dia e outras também. Então, primeiramente, parabéns, Jamil, pela iniciativa de montar uma associação que agora se tornou um sindicato, né? Isso é fundamental, é um instrumento, é uma ferramenta de luta de vocês, que é a mais importante de todas, mais importante do que a Assembleia Legislativa, né? Mais importante que o Ministério Público, é vocês terem um instrumento de luta e de mobilização. Queria eu e todos tivessem um sindicato antes para não acontecer isso, né? Exatamente, mas tudo começa de algum lugar, né? A gente, para fazer a grande caminhada, tem que dar o primeiro passo, e vocês deram, né? Parabéns, e deram uma aula de organização e de cidadania. Também existe também já o informativo de vocês, que eu vi aqui muito bem feito também, que é um informativo jornal. Enfim, como eu disse, a audiência pública ela tem como função principal, como objetivo central, debater e receber as denúncias. Nós queremos ouvir, por isso que ela se chama audiência pública. É um instrumento institucional, ela será registrada no Diário Oficial, aqui do Poder Legislativo. Ela se torna um instrumento também para que vocês possam utilizar para acionar o Ministério Público, para que vocês possam acionar outros órgãos governamentais ou não, que têm a função de fiscalizar o funcionamento das franquias. Então, a luta aqui na Assembleia Legislativa é um instrumento a mais na luta de vocês, para que vocês possam utilizar na defesa dos direitos e da dignidade dos franqueados. Então, eu quero, inicialmente, passar a palavra para o nosso convidado aqui, o nobre e ilustre convidado, o Paulo, que veio de Portugal, veio da cidade, ele falou da cidade de Bragança. Eu falei para ele que nós temos uma cidade aqui também, próxima, que se chama Bragança. Paulo me parece que trouxe um vídeo, não sei se deu para colocar, vai colocar um vídeo aqui para vocês, de uns 3, 4 minutos, e em seguida ele vai fazer uma intervenção aqui, vai fazer um depoimento. Vamos ao primeiro vídeo, né? Tenemos una solución y Díaz no nos escucha. Estamos arruinados por una de las mayores empresas de este país. ¡Qué fácil es hacer dinero a costa de los demás! ¡Una solución! ¡Queremos una solución!
algún día se os calificará como terroristas financieros, que es lo que son. Muy bien. Cuando Día salió a bolsa, un alto cargo de Día dijo que la empresa había crecido un 4% dentro de la crisis. Pero ¿en mercado continuo o con nuevas aperturas? Datos que crean falsos positivos. En la salida de Bankia, también en julio del 2011, Bankia apareció aquí con Rodrigo Rato. Ese señor dijo que era un... Ora, então, muito boa noite a todos. E antes de mais gostava de agradecer ao Sr. Deputado Carlos Gianazzi pela sua luta por esta verdade e eu fico extremamente sensibilizado porque venho de um país dito europeu e em Portugal eu pus este assunto a vários deputados, meus amigos, e nenhum deles teve a coragem de fazer o que o senhor está a fazer. Antes de mais, muito obrigado. Também agradecer ao Jamil, como presidente do sindicato, o convite que me fez. Eu tive a iniciativa de trazer este pequeno vídeo para vocês visualizarem que o problema não é só do Brasil, mas em todos os países onde o Grupo Dia está, ou seja, França, Portugal, Espanha, Argentina, Brasil e China, dado que na Turquia foi vendido há muito pouco tempo. Neste momento também França já foi vendido e eu acredito que apressassem a sua venda devido aos grandes problemas que o grupo já estava a ter em França devido às pessoas que estavam a ir à falência. Eu gostava de fazer uma pequena abordagem ao que se passou na outra audiência para nos situarmos e nos sintonizarmos. Ou seja, eu tive conhecimento que foram convidados novamente o diretor do Grupo Dia, não veio. Penso que também convidaram alguém responsável pela ABF, que também não teve a frontalidade de vir. E eu gostava de pegar nas palavras do Sr. Luís Viana, diretor da DIA, que esteve aqui, e relembrar o que ele disse para pensarmos e refletirmos novamente a maneira deste grupo pensar. Foi dito pelo Sr. Luís Viana, quando esteve aqui, e eu assisti, a internet às vezes lá não funciona bem, ele disse que tínhamos 5% de problemas em franquias, quando mente descaradamente, porque pelas minhas contas, o número de franquias e os presentes, teríamos sensivelmente de 20% a 30% de franquias falidas. Também ele disse que desconhecia o problema e que estaria a tratar. Penso que passou um ano e penso que não tratou o problema com ninguém. E também mentiu descaradamente, porque eu tenho que o dizer, que era uma empresa que cumpria todas as leis nacionais e etc., esquecendo-se que, pelo conhecimento que eu tenho, é um grupo que vem já a ser condenado desde 2009, noutro processo que vocês também tiveram. Portanto, passou um ano e nada tratou e nada fez. E, pela experiência que eu tenho, não vão fazer nada. Se nós não nos unirmos em todo o mundo e se não virmos isto como um problema global, não do Brasil, não de Portugal, mas global, e daí o meu esforço, terei todo o gosto em vir cá novamente. Portanto, dizer que o grupo estava na China, e neste momento continua a estar, pelo conhecimento que eu tenho, em Pequim fecharam 600 lojas de um dia para o outro, acordaram fechadas, e deslocaram para... A China é muito grande, penso que maior que o Brasil, portanto deslocaram as lojas todas, saiu da Turquia, vendeu em França. Em Espanha, neste momento, há uma associação muito bem organizada. Não é fácil, porque Espanha também é um país grande. Estamos a falar do país que mais franquias tem 1.500 franquias. Neste momento tive conhecimento, dada a dificuldade de abordar o conjunto todo, que já entraram 30 processos em tribunal mesmo e que há muitos na linha para entrar. Em Portugal
falaremos um bocadinho mais à frente, mas estamos a estudar a maneira de entrarmos com processos em tribunal. Estamos a ver se é em grupo, se é individualmente e tal. Antes de falar propriamente do problema português, que ao fim e ao cabo é igual ao vosso, eu gostava de fazer uma abordagem, porque eu tive a ocasião de, através da internet, ver o Código de Ética da Associação Brasileira de Franchising. Embora eu trouxesse aqui muitos apontamentos, será difícil, porque senão estaríamos aqui muito mais tempo, mas gostava de falar, porque vocês se calhar não leem, porque eu às vezes também não leio isto, só no artigo 8 da ABF, e a ABF deveria pensar bem nos seus estatutos e nos seus códigos de ética. O artigo 8 diz: são direitos do franqueado, portanto, vossos direitos, receber da COF, que eu não sei o que é COF, portanto, será que devidamente preenchida conforme requisitos exigidos pela lei durante o processo de seleção, antes da assinatura, qualquer instrumento formal, o pagamento, qualquer taxa, não sei o que. Depois, no artigo 6, aliás, não era aquele que eu queria, eu volto atrás, são deveres do franqueador, era este que eu queria, no seu número 3, diz assim: observar e manter com os seus franqueados relações honestas, éticas, pautadas pela transparência, boa-fé, respeito mútuo, seguindo as exigências legais estabelecidas para a prática do sistema de franchising, cumprindo as obrigações assumidas nos respectivos contratos de franquia firmados com os seus franqueados. Tanto no Brasil como em todo o mundo, eles não têm relações honestas, éticas, nem se pautam pela transparência, nem pela boa-fé. Se no Brasil se passar o mesmo que se passa em Portugal e em Espanha, e nós somos pequenos empresários, portanto não temos gabinetes que estudem anteriormente os contratos, portanto nós estamos preocupados em pôr a casa a funcionar, e então vocês começam a fazer as obras, modificação da loja, compra de equipamento, e quando já têm o vosso dinheiro todo gasto, é que aparece um dito contrato passado 6 meses. Que se aparecesse antes, vocês não assinavam. Mas depois do investimento feito, toda a gente é obrigada a assinar, porque já não temos caminho para voltar para trás. Mas esse é o que acontece aqui também. Bom, possivelmente, não é? Gostava de, antes de avançar também, entregar ao Sr. Deputado para fazer chegar a quem é achado de direito, porque nós fizemos, através de Portugal-Espanha, nós temos uma Comissão Europeia, como vocês sabem, que eram 18 países, 12, 18, hoje são 20 e tal, e que está sediada em Bruxelas, e nós fizemos uma queixa formal em Bruxelas sobre este grupo. Portanto, eu entrego ao Sr. Deputado, ao fim e ao cabo, eu penso que a queixa já entreguei ao Jamil, mas eu vou verificar, mas esta é a carta de apresentação da queixa, está em inglês, onde aborda todas as nossas denúncias. Entrego também a confirmação de Bruxelas, como nós estivemos lá e entregamos esta denúncia em mão. Haveria aqui, também nesta continuação, ao fim e ao cabo, todas as denúncias, penso que neste momento haverá mais já feitas em Espanha, mas, portanto, as entidades onde em Espanha foram entregues as denúncias foi na Comissão Nacional de Competência, que será aqui o CAD, penso eu, que seria interessantíssimo numa audiência destas o CAD ter sido convidado e estar presente. Estamos a falar de problemas de concorrência também. Estivemos na Aval Madrid, que ao fim e ao cabo é quem passa as garantias bancárias para a DIA. Estivemos no Ministério da Economia, no Ministério de Sanidade e Serviços, Defensor do Povo e Ministério de Hacienda e Administração Pública. Também entrego que reforçará a vossa denúncia. Entrego também, a título excepcional, e até para nos situarmos de que grupo é que estamos a falar, porque nós, em Portugal e Espanha, começamos a pensar que isto é uma burla internacional, e onde temos que parar para pensar o que é que este grupo anda a fazer. É um grupo que está cotado em bolsa. Eles foram condenados em Espanha não, em França, no Tribunal Administrativo de Montreal, se leio bem francês, em fevereiro de 2010, num litígio, eu penso que no Brasil se chama, como é que é, Jamil, tu disseste-me, finanças... Receita Federal. Receita Federal.
por fuga a Receita Federal e foram condenados a 150 milhões de euros, sensivelmente. Portanto, teremos que ver o processo. Mas pagaram, Paulo? Pagaram. Já foram condenados. Agora, não sei se ainda estão para recorrer outra vez, não sei em que fase, mas foram condenados. A minha maneira de ver é que este grupo, o modo de atuação, o modus operandi é igual em quase todo o mundo. Portanto, poucas diferenças tem. Também o sistema de faturação é sensivelmente igual em todo o mundo. E o que leva-me a pensar, se é tudo igual em todo o mundo, se eles fugiram aos impostos em França e foram condenados, então deveriam ser investigados em Espanha, em Portugal, no Brasil e em todo lado. E depois logo se verá. Portanto, agora eu penso que, isto ao fim e ao cabo não é uma denúncia, porque eles já foram condenados. Portanto, isto também não é confidencial, porque está na net. Portanto, eu penso que o Governo Federal, ou a Receita Federal, deveria investigar, porque estamos a falar aqui de dinheiro dos brasileiros, assim dizendo. Agora, vamos lá ver, o problema em Portugal é o mesmo problema que se passa aqui. Portanto, inicialmente há uma abordagem ou da nossa parte ou da parte da DIA, porque eles analisam o mercado e veem se as lojas estão a funcionar ou não. Até aí eu acho que é tudo normal. Depois desta abordagem, há a realização de uma análise daquilo que nós chamamos cash flow, se é rentável, se não é rentável. E em Portugal, como não é São Paulo, portanto aqui serão fáceis de fazer as contas e analisar se a loja é rentável ou não. Temos aqui 25 milhões de pessoas. Em Portugal estamos a falar de terras com 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 10 mil pessoas e estamos a falar de Porto e Lisboa, que tem muito mais. E há uma dita equipa de expansão que aborda o empresário e faz contas, faz um levantamento das pessoas e chega à conclusão, perante a margem que a DIA liberta, a loja dá prejuízo. A maioria das vezes, o que a chefia manda fazer é manda incluir as pessoas das terras que estão a 10, 20 km, 30, que poderão se deslocar, mas é muito difícil haver este deslocamento de pessoas. E aí a loja passa a ser rentável. Portanto, logo nessa primeira abordagem, o grupo DIA, portanto, não é sério, nem é cumpridor, do que é que seja. Chegamos à fase do investimento, as pessoas investem e só 6 meses depois é que aparece o contrato. A grande maioria das pessoas, como eu disse, não quer assinar, mas não tem volta a dar, tem que assinar. Em tudo o que se compra a DIA, como já foi dito aqui na última reunião, em 100 que a gente paga, a gente faz 95 na caixa. Portanto, as contas que nós temos também são as vossas e perdem 5%. A margem que liberta, também pelas nossas contas, entre uns albarrães ou guias de fornecimento e outras, poderá andar entre 6% a 8%. As contas também que nós temos é que a gestão custa 8%, 8 a 10%, dependendo. Não sei o caso brasileiro, como é que isto funciona. Se a gestão custa 8 a 10 e se a margem que liberta é de 6 a 8, portanto, o negócio à partida, portanto, nós temos... Agora, o que leva os empresários a aguentar, ou aquilo que eu costumo dizer, quanto tempo demora o empresário a ir à falência? Depende do financiamento que possa ter, do pai se financia, do irmão, da casa que penhora e se o banco empresta dinheiro ou não. Há uma questão bastante importante que não é abordada em muitos lugares, que eu hoje tive o prazer de falar com o Jamil, ou ontem, que é, deveria de haver uma investigação ao grupo e saber quantas franquias ou franqueados passaram pelo grupo. Nós estamos aqui 50 pessoas, 60. Eu não sei quantas franquias tem neste momento o Brasil, mas se tiver 400 franquias, eu arrisco a dizer que deveríamos multiplicar este número por 4, porque já lá passaram 1.600. Infelizmente, nem dinheiro tem para vir à audiência pública. Isto devia ser investigado, estamos a falar de muito dinheiro e de muitas pessoas falidas e, no caso português, no Brasil se calhar é muito grande, não se consegue saber, vamos no 4º suicídio. Eu tenho alertado as autoridades em Portugal para este problema, porque é um problema social e vai haver mais suicídios. Eu custa-me estar numa Assembleia Pública a dizer isto, porque vai haver mais suicídios e gente a matar-se. Isto eu penso que é gravíssimo e que as autoridades deviam pegar nisto, porque não são 50 que aqui estão, não são 300, são 4 ou 5 vezes mais. E eles têm estes números e eles deviam ser obrigados a mostrá-los e a publicitá-los. Também eu costumo dizer que problemas
todos temos e todos vamos ter. Eu geralmente costumo dizer, peço ajuda a Deus para deixar de ter problemas. E já tive pequenos problemas. 1000 euros ou 1000 reais, como vocês dizem, 5000 reais, 10.000 reais. E peço ajuda para recuperar. O problema, quando se tem um problema com a DIA, é um problema para toda a vida. Eu conto casos de Portugal, eu tenho amigos com 23, 25 anos, que têm a casa penhorada, têm o ordenado penhorado e devem, em reais eu não sei dizer, mas devem 250.000 euros, portanto é multiplicar por 3, devem 700, 800 mil reais ao banco. Aos 23 anos, dever 800.000 reais ao banco, têm a casa penhorada e o ordenado penhorado, o que é que este rapaz vai fazer? Portanto, este tem um problema para toda a vida. Não tem hipótese. Também há casos, e estive a semana passada reunida com um amigo meu, que não poderei dizer o nome porque ainda está na rede, tem 4 lojas, fatura 50 milhões de reais, se multiplicar, portanto, isto por 3 são 50 milhões de reais, e vai pedir a insolvência. A insolvência é dar baixa da firma e depois as dívidas ficam por pagar, alguém se há de resolver. Ele diz que se não conseguir dar a volta, vai pedir. Como é que é possível? Uma empresa que fatura 50 milhões de reais ou 13 a 14 milhões de euros estar na falência? Poderá haver entre nós um mau gestor, um gastador, mas a maioria de nós somos pessoas sérias que trabalhávamos ou nisto ou noutras coisas e temos boa vontade e sabemos do que estamos a falar e sabemos trabalhar. O grande problema é que temos num grupo que nos leva à falência. Há bocadinho eu dizia, para quem me entrevistava, que num negócio geralmente tem que haver 3 partes e todos temos que estar contentes. Neste caso será a DIA, será o cliente e seremos nós. Só que neste negócio só há 2 partes contentes. Há a DIA que nos vende e recebe na hora, há o cliente que consegue ter bom preço e depois estamos nós que pagamos 2 Coca-Colas e logo a seguir vendemos e só recebemos uma. Portanto, o cliente só pagou uma, a DIA recebeu 2, nós pagamos 2, só recebemos uma. Embora em Portugal, não sei aqui como é que funciona, nós lá temos um livrinho parecido com este, nós em Portugal temos a situação do leve 2 paga 1, portanto, e somos ressarcidos, dizem eles, porque o programa, da maneira que está fechado, é impossível nós controlarmos se recebemos o que demos ou não. Depois tem o sistema de, por exemplo, este produto, um creme qualquer, que custa 3,99 e tem 25% de desconto, só que o franqueado paga os 3,99 e recebe 2,99. E o mais lamentável disto tudo é que, até então, a maior margem que eu tinha era 20,9. Entretanto, há um produto ou 2 que dá 30,9. Como é que é possível eu ter a maior desconto é 20,9 e depois dar um desconto ao cliente de 25? Eles fazem um ressarcimento disto passado 30 dias em Portugal. Só que a maioria dos produtos dão 3,9, 6,9 e eu dou 25 ou 30 ao cliente. E eu comparticipo nisto. Não sei se aqui o funcionamento é igual ou não. E a minha comparticipação é maior do que que eu tenho de margem. Logo, isto continuadamente todos os dias leva-me à falência. Portanto, é um exemplo português, também deixo ao deputado. Depois, nós temos, e falou-se aqui também bastante, o Dr. Eduardo falou, no contrato. O contrato é um contrato, lá costuma-se dizer que é um contrato leonino, em que eu lamento que se fale num contrato, e eu geralmente vou às autoridades quando vou fazer denúncias, mas os senhores têm um contrato. Eu costumo dizer, eu não tenho um contrato. Eu tenho um contrato, eu assinava aquele e não assinava mais nenhum. E depois, a seu belo prazer, o Grupo DIA traz aquilo que nós chamamos em Portugal de aditamentos. Portanto, está sempre a fazer aditamentos. Não sei se aqui acontece ou não. O último aditamento que estão a fazer neste momento, porque o grupo está à venda, eles não o dizem, não o garantem, mas está à venda, em Portugal e se calhar em muitos sítios. E eles querem provar ao futuro comprador, só pode ser isto, que as vendas vão aumentar. O último aditamento é que estão a obrigar todos os franqueados, os novos já vêm assim, os antigos têm que assinar um aditamento ao contrato em que se comprometem a comprar tudo no grupo. Ou seja, se até aqui vocês ainda conseguem algum lucro naquilo que vocês chamam açougue, a padaria e as frutas, neste momento, ao assinarem,
deixam de ter essa possibilidade. Um outro aditamento que foi feito também, e as pessoas assinam, e porquê é que assinam? Porque são ameaçadas com duas questões, ou rescisão do contrato, ou penalidades. Ora bem, se as pessoas tivessem dinheiro, diziam, epá, mande lá as penalidades que eu aguento bem, e até eu mando para o outro lado. E como não tem portanto, não tem dinheiro, tem que baixar a bolinha e tem que aceitar. Há outro aditamento muito importante que aconteceu em Portugal, que é, houve uma alteração da lei da concorrência. Nós temos uma entidade fiscalizadora, que é a ASAI, e é proibido vender, eu penso que aqui também, abaixo do preço de custo. E todos os dias na dia se vende abaixo do preço de custo. Portanto, a gente paga 3, vende 2, todos os dias, a toda a hora. E então, a lei foi alterada, e como a lei foi alterada, eles mandaram um aditamento em que, breve trecho, está a funcionar assim, ou o franqueado aceita estas promoções, ou não aceita. Se aceita, porque até aqui não havia contrato, tinha que aceitar. E agora eu acho que está pior, porque ou aceita ou não aceita. Se aceita, então a entidade fiscalizadora, que é a ASAI, entra e pergunta-lhe quanto custou esta água. 1 euro, está a vender a 90. Até à data, o franqueado desculpava-se com o franqueador. Eu dizia, eu sou obrigado a vender a este preço. E a ASAI andava ali, epá, quem é que devo multar? Vá lá. Neste momento, com esta assinatura, ele assumiu que é ele que está, portanto, assumiu aquela responsabilidade. Portanto, é o franqueado. Estamos a falar de multas que podem ir a 500 mil euros. Portanto, são multas, 1 milhão e tal de reais. Portanto, são uma coisa incongruente. Se não aceita, então tem que publicitar na sua loja que não aderiu às promoções, não tem este papelinho. Lógico, os clientes não entram pela loja. Portanto, é obrigado a aceitar. Portanto, isto está feito de maneira a que o mais fraco, a relação comercial, seja dominada pela DIA. Depois, a DIA, portanto, quer vender em Portugal, portanto, ok. Há meia dúzia, como deve haver também aqui no Brasil. Aliás, eu ouvi alguns depoimentos que estão na net, no Facebook, salvo erro, no YouTube, de pessoas que estão contentes. Acreditem que as pessoas que possam dizer que estão contentes, e há, porque em Portugal também há, só há uma análise, é a minha análise, aceito outras, que é, ou estão contentes porque têm várias lojas e a DIA não quer perder as lojas todas de um momento para o outro, mas compram 50% fora, 40% a 50%, e aí ganham dinheiro, ou são aqueles que estão pura e simplesmente falidos e não têm outra hipótese. Se saem, se a DIA lhes tira o tapete, caem como passarinhos. Portanto, são os únicos que podem estar contentes. Porque saber ler sabemos todos, fazer contas sabemos todos. Eu, se compro 100, tenho que fazer 110, 120 ou 130, pelo menos para pagar a estrutura. O que não acontece. Isto é uma notícia de um dos últimos suicídios, mas já houve outro, infelizmente, em Portugal, e que eu lamento, e mais uma vez reitero que vai haver mais. Para terminar, não, era a relação do último aditamento que está a ser proposto, que está a obrigar a comprarem tudo à DIA. Entretanto, farei as intervenções que acharem necessárias, darei dúvidas, tirarei dúvidas do que quiserem. Muito obrigado. Desculpa, não, muito obrigado. Está bem? Muito obrigado, Paulo, pela sua intervenção, pela sua contribuição. Eu quero registrar que a documentação que você entregou, ela será repassada para o Ministério Público. O Ministério Público terá acesso a essa documentação, onde vai ficar claro que os prejuízos causados pela franquia DIA não são só do Brasil, mas também, como você disse, na França, em Portugal e na Espanha. Eu tenho certeza que essa documentação vai fortalecer esse movimento aqui no Brasil. Okay? Se não interromper, e peço desculpa, nós temos um grande problema na Argentina, e há relatos na Argentina em que ameaçam fisicamente os parceiros. Portanto, lamentavelmente, eu não conheço a Argentina, dizem que é muito bonito para ver e eu quero ir conhecer, mas deve ser um país um pouco à parte, mais terceiro mundo,
para haver a possibilidade de pessoas serem ameaçadas, e isto está em declarações públicas numa rádio via Espanha, que fizemos um programa, e que este grupo atua, independentemente do país, de sua maneira, não é? Se tem mais liberdade para atuar aqui assim, atua, e esquecemos da Argentina. A Argentina tem graves problemas também. Muito obrigado. Paulo, você trouxe um dado novo aqui que nós não sabíamos, que além da franquia Dia levar muitas famílias e pessoas à ruína, também tem essa questão que você levantou, que é a questão do suicídio, né? Muitas pessoas se matando por conta da falência, né? Então esse é um dado importante, que isso nos remete a uma questão social e até também uma questão de saúde pública, né? Então, por isso que a Assembleia Legislativa tem que agir imediatamente aqui no Estado de São Paulo. Passar a palavra então agora para o Eduardo Caetano, que é advogado, que vem acompanhando vários casos e tem dado aqui um norte jurídico para o movimento dos franqueados e ex-franqueados. Eu só queria antes, você quer comentar o que aconteceu na audiência ontem? Você pode falar? Qual audiência? A trabalhista que teve ontem. Houve um acordo, mas por uma questão de ética e até por compromisso feito em juízo, eu prefiro não adentrar ao assunto. Ok. Pois bem, eu quero cumprimentá-los com uma boa noite, mas antes disso quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos Gianazzi, e cumprimentá-lo também pela quantidade de votos que recebeu nessa última eleição. Isso justifica a quantidade também de lutas que foram dadas e pela defesa do nosso Estado de São Paulo. Quero cumprimentar também o convidado Paulo Jaloto, que veio de Portugal. Isso vem a brilhantar o nosso momento. O nosso presidente do sindicato, do Sindi Franqueados, quero cumprimentar também nesse momento. E também ao nosso lado, ao meu lado, o senhor Regis de Matos, que é ex-funcionário da Rede Dia Brasil. É uma situação até interessante. Ele tem uma história bastante interessante. Posso falar a respeito? Infelizmente, infelizmente, como ele disse a verdade sobre o problema do Dia Brasil, afinal de contas ele era funcionário, então ele sabia efetivamente o que estava falando. E por conta disso, houve o Dia Brasil no último dia no último dia. Exatamente isso. Como ele fez o depoimento aqui, falou a verdade, então por conta disso ele sofreu um processo criminal que tramitou, e eu tive a honra de ser o advogado dele ali, por ele falar a verdade. É interessante isso, né? A lei da mordaça, né? Nosso ilustre deputado. E graças à mão forte da justiça, houve a absolvição sumária dele, para que ele não mais viesse responder. Claro, o Dia, de uma forma muito interessante, ele acabou tentando amordaçar isso. Bom, vamos lá. Em relação à questão jurídica e a questão judicial, nós temos proposto uma série de ações judiciais para que viesse o dia a não mais agir de maneira errada. Ou seja, no ano lá de 2009, existia, inclusive eu estou até vendo algumas pessoas que já foram daquele contrato de gestão empresarial. E essas pessoas que aqui estão, que se eu citar os nomes, na realidade eu vou acabar sendo injusto, porque talvez não citarei o nome de todos. Mas, muito bem, era um contrato que na realidade o dia terceirizava a atividade fim, o que é vedado pela nossa legislação. E por ser vedado pela nossa legislação, o Ministério Público ingressou, porque afinal de contas ele usa efetivamente o poder de ser o fiscal,